Olá, dando continuidade então à disciplina de projetos elétricos. A primeira aula eu sempre gosto, antes de a gente começar a trabalhar com qualquer coisa, com eletricidade, enfim, né? É sempre lembrar aí que nessa área a gente sempre está correndo riscos aí, né, inerente à própria, né, eletricidade. Então, quando eu coloco essa foto aqui, eu quero que vocês sempre tenham na cabeça, né? Não importa que é um projeto, mas você pode estar fazendo um dia uma instalação, né? Sempre utilize, né, os equipamentos necessários para a sua proteção, para que evite, né, acidentes, né, principalmente de ordem elétrica, né? Mas a gente sabe, quando a gente está trabalhando com eletricidade, a gente também tem outros tipos envolvidos, né? Pense que você está fazendo, sendo responsável aí por uma instalação elétrica num prédio, né? O prédio vai estar em construção, você tem que fazer a visita, a inspeção, né? Então utilize lá seu sapato de segurança, o seu capacete, óculos de proteção, né? Se for um lugar ruidoso, enfim, né? Então segurança sempre em primeiro lugar, tá? Então, né, é aquela velha história, né, a filosofia prevencionista, né? Eu sou professor, estou aqui, né, dando essa aula para vocês, né, mas não importa o que eu faço, eu posso dar a melhor aula do mundo, né, posso falar de tudo que pode acontecer. Se você fizer aquilo ou fizer errado com aquilo, com a eletricidade, né, enfim, mas não adianta eu repassar as informações, você, aluno, estudante, enfim, né, que no futuro venha trabalhar nessa área, absorver essa informação e na prática não fazer nada, né? Não usar os equipamentos, ou utilizar de forma errada, ou utilizar equipamento que não seja adequado à tarefa, né? Então a filosofia prevencionista, resumindo, é isso aqui, né? Eu ensino segurança, mas quem vai evitar acidentes é você. Eu sempre digo assim, né? Que a vida real não é videogame, né? Que a gente vai ter uma segunda chance aí. Então você só tem uma vida, né? Teoricamente, e cuide bem dela. Então, sempre quando for realizar uma tarefa, sempre pense duas vezes antes de começar, né? Principalmente na área de elétrica. Tá? Então aqui só alguns fatos, né? Não adianta só falar, é mais fácil mostrar fatos, né? Então aqui, se você entrar lá no site do Ministério do Trabalho, enfim, ou não necessariamente só no Ministério, vocês vão verificar lá relatórios anuais aí de estatísticos de acidente. E vocês sempre vão encontrar, tá? Por mais treinamento que exista, por mais instrução que exista, a eletricidade vai estar lá envolvida lá nos top 5, nos top 10, né, acidentes de trabalho. Tá? Então isso aqui é alguns recortes aí de anuários estatísticos, né, de anos diferentes, mas percebam, né, sempre está lá, exposição à corrente elétrica não especificada, 307 acidentes, 338 acidentes, 419 acidentes, né? Isso, obviamente, pessoal, só acidentes de trabalhos registrados, né, que foi lá, passou por uma CAT, né, que é um documento, enfim, visando lá o sistema do INSS, enfim, o sistema brasileiro aí, para ok, ocorreu um acidente de ordem elétrica. Então pense, isso aqui é só acidentes registrados, normalmente por empresas formais. Agora pense, né, na infinidade de trabalhadores ou, né, que estejam envolvidos com eletricidade, e não necessariamente diretamente com a eletricidade, né? Então, eletricidade é uma coisa perigosa, né? A gente não consegue perceber, né, ouvir, ver, né? A gente consegue sentir, mas quando a gente sentir eletricidade, né, já é tarde demais e nossa filosofia prevencionista aí cai por terra. Então a ideia de falar na aula de hoje aí as principais causas de acidentes, né, quando a gente está falando da parte elétrica, né, as razões, as causas mais comuns que antecedem aí algum acidente de ordem elétrica. Tá? Então, número 1 aí é falta de treinamento ou incapacidade de exercer a tarefa, né? Então, profissionais que trabalham com eletricidade ou próximos à rede energizada necessitam aí de um treinamento específico e obrigatório em segurança, instalações e serviços de eletricidade, né? Vocês já devem ter ouvido falar aí da NR10, Norma Regulamentadora 10, né? Que foi criada aí já lá na década de 70, lá, mostrando aí os perigos aí envolvendo, né, a eletricidade e tentar difundir mais esse tipo. Então, pessoas incapazes, ou seja, que não receberam treinamento, pessoas, vamos dizer, ignorantes, né, no termo assim de desconhecer aquele perigo, fazendo algum tipo de tarefa que envolva a eletricidade, ou não diretamente a eletricidade, mas por alguma consequência, venham a se acidentar. Então, nesse tipo de apresentação, eu coloco um acidente, tá, pessoal? Se você tem algum tipo de restrição, esses tipos de imagem aí, pode pular o vídeo para frente, tá? Então aqui eu vou passar um vídeo para vocês, aqui um pessoal, fazendo uma tarefa aí não relacionada com eletricidade, mas um acidente com eletricidade ocorreu, né? Provavelmente por falta de conhecimento, falta de treinamento, falta de alguém, acompanhando o serviço, enfim. Tá? Então vamos assistir aí e vocês, cada um pensa aí o que poderia ter sido feito para evitar, enfim. Tá? Então vamos ao vídeo.
Então, pessoal, né, a causa aí número 2 aí de acidentes, não o cumprimento dos procedimentos padrão. Né? Uma das principais causas de acidentes com eletricidade é a negligência aos procedimentos de segurança estabelecidos. Imagine aí, você é um profissional, né, da eletricidade, já está trabalhando aí 10 anos, você é o cara, né, você sabe tudo, não precisa, né, seguir as regras, você sabe o que pode e o que não pode. É aí que mora o perigo, tá, pessoal? Né? Eu sei, eu já faço esse serviço há 10 anos, aqui eu vou pular algumas etapas aqui para terminar mais rápido, pessoal. É nessa hora que normalmente vai ocorrer o acidente, né? Aquele servicinho lá que você está fazendo sexta-feira ali, 15 para as 6 da tarde, né? Faltando 15 minutos para ir embora, você quer fazer rapidinho de qualquer forma, né? Nessas horas o risco de um acidente aumenta, né? As regras de trânsito, por exemplo, fazendo uma analogia, né? Eu posso atravessar o sinal amarelo, posso, né? Mas você pode também escolher ou ficar, esperar, né? Ficar vermelho, ou tentar se arriscar a atravessar o sinal. Tá? Então, vai você, né, fazer um trabalho aí de um exercício próprio aí de análise de risco. Tá? Então, pessoas, né, toda vez, né, os pilotos de aviões, né, viajam já, né, pilotam aí mais de 10 mil horas. Né? Mas se você olhar lá todo santa decolagem, lá os caras têm que fazer por um checklist. Né? Por quê? Um lápis e um papel é melhor que qualquer memória no mundo. Então, apesar de ele estar voando aí há alguns anos, né, ele vai lá checar a turbina, checar gasolina, checar peso, checar flaps, enfim, né, vai num checklist passo a passo, né, acompanhado aí pelo copiloto, justamente para evitar, né, esses tipos aí de acidentes por não cumprir algum tipo de procedimento. Então, eu coloquei aqui também um vídeo aqui de uma pessoa, né, trabalhando com uma empilhadeira, que talvez, né, se ele tivesse feito o procedimento padrão, utilizado cones, pedido auxílio, um guia, enfim, aquele acidente não teria acontecido, tá? Então vamos lá. A causa número 3 aí de acidente, né, é a não utilização dos equipamentos de proteção individual, né, os famosos EPIs, né, ou coletivas, os EPCs, né, necessários para um procedimento. Então, qualquer tarefa aí que envolva eletricidade, enfim, mecânica, qualquer coisa, né, que seja voltada aí, né, pro trabalho de eletricidade, vai ter um equipamento de proteção individual, né? O equipamento de proteção individual significa o quê? Que apesar de todas as tentativas ou, enfim, ações necessárias feitas antes, não foi possível, né, eliminar um certo perigo. Tá? E para isso eu vou ter que usar algumas outras medidas para evitar que um risco de acidente ocorra. Né? Por exemplo, eu estou trabalhando com eletricidade, né, eu estou fazendo, vamos dizer, a ligação aí de uma tomada. Tá? Para ver se está funcionando, eu vou ter que acionar a energia elétrica. Né? Não tem como ela funcionar sem energia elétrica. Então, o perigo de choque, né, da eletricidade em si é inerente ao processo, não tem como remover. Mas eu posso, né, criar medidas para me proteger. No caso de eletricidade, por exemplo, né, equipamentos isolantes, luvas, botas, enfim, né, que me isole ali eletricamente do sistema. Capacetes, óculos de proteção, protetor auricular, luvas, etc. Então são EPIs, equipamentos de proteção individual. Individual, por quê? Porque é do indivíduo aquele equipamento, né? Às vezes tem gente que compartilha equipamento individual, mas isso não é o certo, né? E aquela pessoa, né, vamos dizer assim, na área de trabalho, mesmo uma empresa, por exemplo, quando ele recebe uma EPI, ele não somente recebe a EPI, ele recebe a EPI e uma cartinha lá, um documento que você assina que recebeu e foi treinado e que você vai utilizar aquele equipamento conforme foi treinado, tá, pessoal? Isso aí já exime, vamos dizer assim, não vai eximir a culpa, né, total da empresa caso venha um acidente, mas ela já tem como se proteger que você foi treinado, você recebeu os equipamentos, só que você não usou como deveria ter feito, então sempre fique atento. Então aqui eu tenho só um exemplo, um videozinho rápido aí de teste de capacete, né, mostrando aí uma pessoa aí representada por uma melancia, né, a queda aí de objetos, né, sobre a cabeça com e sem capacete. A área de elétrica, aí, por exemplo, das distribuição aí de energia pelas ruas e postes, né, aquelas pessoas que trabalham com eletricidade, então
estão trabalhando sob equipamentos que podem cair, né? Eles sobem escadas, levam ferramentas, uma pessoa que fica embaixo passar, corre o risco de alguma coisa cair na cabeça dele. Então, um capacete aí seria um mínimo, né, de uma proteção individual. 3, 2, 1. Oh! Now with the protection of a hard hat. Whoa. Dropping the bolt from a height of 30 feet, it will now have an impact of almost 3,000 pounds of force. 3, 2, 1. Oh! Wowza. Wow, that's quite a difference. That did a lot more damage. 10 more feet. Now with a hard hat. Drop. Whoa, that was like a gunshot. We do have damage down here where his neck would be. No caso aqui da causa 4, né, contatos acidentais com redes energizadas. Né? Como eu falei anteriormente, nós não, né, a maioria, vamos dizer, acredito eu, que ninguém tem aí um sexto sentido aí capaz de verificar, né, a presença de eletricidade sem a necessidade de usar um instrumento. Né? Nós, humanos, né, vamos dizer assim, percebemos a presença de eletricidade somente quando a gente vai levar um choque. Né? Ok, eu escuto o barulho dos 60 Hz, mas e aí? Né? Quando está zumbindo, vibrando alguma mecânica. Mas no final das contas a gente não tem como saber se tem alguma coisa energizada ou não. Então você vai lá, encosta numa grade e leva um choque. Poxa vida, quantos acidentes a gente já viu ali, pessoas levando eletrocutada em cercas elétricas que não tinha nenhum aviso, né? Porque elas quiseram? Não, porque eles não tem como perceber. Tá? Então, há contatos acidentais. Então, uma pessoa sofre um acidente de ordem elétrica, mas por razão aí desconhecida, porque ela não teria como saber que aquela aquele local estava energizado. Então, aqui tem um videozinho, né? Mas foi um acidente de trabalho, vamos dizer assim, ao vivo, né? Que provavelmente muitos de vocês já viram esse vídeo, né? Mas não deixa de ser um acidente de ordem elétrica por energização acidental. Então, tá bom? Vamos vê-lo. Vamos ver aí quais as que você conhece bem. Vamos identificar para os nossos telespectadores. Com o dedo, com o dedo, com o dedo. Isabel. Estas mais de mesa. Aqui do lado, pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Voltamos em seguida com o esporte e o comentário do Paulo Roberto Falcão. Até já. Gente, nós temos que dar alguma explicação aqui. Vamos nos orientar aqui. Ele tá bem, só pedir para saber se ele tá bem. Não foi? Não, ele caiu. Ele caiu. Tão forte que ele caiu. Você deve ter visto aí que aconteceu alguma coisa estranha lá. Nós também aqui ficamos preocupados, não sabíamos o que tinha acontecido, mas agora já estamos sabendo. O Lazier foi pegar aquela uva e tomou um choque. Mas já está passando bem e logo já volta a falar pra gente lá de Caxias do Sul. Que susto, né, Falcão? Tá louco, tá louco. Lazier Martins, você viu, né? Nossa! A quinta causa aí é a causa, né, de acidentes, né, é a falta de comunicação e orientação. Muitas vezes aí os trabalhos realizados, né, na parte de manutenção elétrica, e não é feito por uma pessoa, né, a maioria das vezes vai ser feita por 2, 3, um grupo de pessoas, uma equipe. Tá? Então não adianta um saber o que tem que ser feito, todos devem saber o que deve ser feito, o que cada um vai fazer, quando começar, quando terminar, quais as ferramentas necessárias, se eu tenho que isolar um local, todas as instruções mínimas, né, que eu devo saber antes de começar uma tarefa. Não existe apenas só instrução verbal, existem instruções visuais, instruções mecânicas, né, que daqui a pouco a gente vê um vídeo aqui, que é super interessante e é super importante saber aí, né? Então, e além de comunicar pessoas, né, que estão trabalhando, executando aquele serviço, né, as pessoas do entorno que podem acessar aquele local, né, enfim, desavisadas, né, que podem acessar um local. Então, comunicação é um dos itens aí também, né? A falta de comunicação é uma das causas aí por causa de vários acidentes. Então vamos ao vídeo.
A sexta causa aí é a falha de equipamento de proteção, né? Então a gente falou aí dos equipamentos de proteção individual, né? No início ali, então a falta dele ou a não correta utilização é uma das causas. Aqui já seria o equipamento, né, ou de proteção individual não estar de acordo com as especificações originais ou não atende às especificações para aquele trabalho, aquele serviço que você vai executar, e aí põe em risco a pessoa, né? Aqui na fotinho tem um capacete rachado, por exemplo, né? Então se cair alguma coisa na cabeça, talvez não proteja como deveria proteger. A parte de elétrica, né? Puxa vida, eu vou trabalhar com tensões elevadas aí, então eu tenho que usar ferramentas isoladas, equipamentos isolados para aquela tensão elétrica específica. Nesse vídeo aqui a gente vê um teste aí de isolamento aí de luvas de borracha, né? Então eles vão aplicando uma certa tensão até quando haja aí um centelhamento, né? Uma quebra de elétrico. Então, teoricamente, aí, essas luvas têm, né, as luvas voltadas para a eletricidade têm graus, né? Tem, vamos dizer assim, graus de proteção, né? Classes de proteção. Então, dependendo do serviço que você for utilizar, você deve usar aquela correspondente ao seu serviço. Então, esse vídeo mostra aí, né, a quebra da isolação, só para vocês entenderem. A luva de borracha, né, no caso da elétrica, né, ela é feita para proteção elétrica, né, isolar eletricamente. Muitos vão lá, fazem serviços mecânicos, né, podem, um preguinho, o menor que seja, pode furar a luva, né. Por menor que seja aquele furo, né, já quebrou lá a minha isolação elétrica. Então, se ele encostar ou criar um arco elétrico naquele ponto, ele vai tomar um choque, independente se ele está com a luva, né. Então, EPIs, né, sempre devem ser verificados antes de ser utilizados, né, para ver se eles estão de acordo com as especificações. Então, vamos ao vídeo. Wow. Energização acidental, né? Então seria a sétima causa aí, né? Então o fato de a rede estar desenergizada não elimina o risco. A energização acidental pode ocorrer por erros de manobra, contato acidental com outros circuitos energizados, tensões induzidas por linhas adjacentes ou que cruzam redes, entre outros. Então isso aqui é mais voltado, vamos dizer assim, para manutenção. A gente está fazendo algum serviço, né, a linha, né, a primeira ação para eu fazer um serviço elétrico é desligar e bloquear a energia elétrica, né? Mas por alguma razão, né, energização acidental, vem uma terceira pessoa, não coloquei lá, como vocês viram o vídeo, lá não colocaram o meu tag, não colocaram o cadeado lá, né, no disjuntor, uma pessoa desavisada foi lá e ligou, ou houve uma indução, né, de uma linha energizada para uma linha não energizada. Então esse aqui é um outro tipo de acidentes, né? Aqui eu teria um vídeo de um depoimento de uma pessoa que foi fazer a manutenção de uma subestação, mas enfim, ele é meio... É legal, é interessante, mas ele é um pouco longo, daí né, quem quiser estar na internet aí, daí vocês procurem a parte. Vamos para a próxima então. 8, né? Então descargas atmosféricas, né? Raio, então é um fenômeno natural, descarga elétrica de grandes intensidades que acontece com chuvas e que se atingir uma pessoa ou condutor elétrico poderá ser fatal. Bom, não tem muito o que falar aqui, né? Então muitas vezes os raios não tem como prever a hora ou o local, né? Mas hoje em dia a gente já tem uma boa ideia aí para antecipar. Obviamente quando a gente está numa chuva, né, a gente consegue, né, já detectar a possibilidade, o aumento na probabilidade de quedas de raio, né? Então algumas coisas simples, né, entrar em alguma edificação, num veículo, enfim, vão se blindar daquele raio, não ficarem debaixo de árvores, enfim, né, em campos abertos, na praia, isso aí são as medidas básicas aí para evitar, né, acidentes por descargas atmosféricas. Às vezes, né, o tempo pode estar até aberto e de repente cai um raio, né, como a gente pode ver aqui nesse videozinho aqui que eu coloquei para esse item 8. Vamos ao vídeo. Laís Cavalcante, muito bom dia. Laís, menina, nós ficamos impressionados com essa imagem que nós recebemos de vocês aí, de Salvador, que a garotada está no pátio, eu já vou pedir para rodando essas imagens, a garotada está no pátio quando cai o raio, mas as imagens mostram que está ventando, até pode ver uma nuvenzinha lá atrás, mas não está chovendo, né? Olá, William, muito bom dia para você, muito bom dia a todos. Realmente, as imagens são impressionantes.
impressionantes. Eu mesma, quando assisti pela primeira vez, tomei o maior susto. Como vocês podem ver, os estudantes de uma escola estadual na região de São Félix do Coribe, que fica no oeste aqui do nosso estado, faziam essa espécie de ensaio. Um outro colega filmava tudo quando, exatamente nesse momento aí, esse raio atinge essa árvore. Só para você ter uma noção, somente na terça-feira foram 21 raios registrados nessa região aí de São Félix do Coribe, que, como eu falei, fica no oeste aqui da Bahia. E realmente não estava chovendo, mas com a proximidade do verão, esses episódios são cada vez mais comuns. E uma das alunas, inclusive, se assustou tanto que acabou desmaiando na hora desse estrondo absurdo aí. Ela foi socorrida para um dos hospitais da cidade, mas já passa bem, já recebeu alta. É lógico que como é que não se assusta com um barulho desse, com esse raio, no momento de um ensaio, todo mundo ali distraído e se divertindo. A nona causa aí seriam explosões de equipamentos, né? Equipamentos elétricos, né? Passa eletricidade por elas, né? Ele é feito jaula, ela esquenta, tem transformadores que têm óleos, equipamentos rotativos, enfim, curto-circuito podem ocorrer. Como no início, né? A gente não tem o senso aí, né? Um sentido natural, biológico aí para determinar, olhando para aquele poste, aquele transformador está com sobrecarga, ele está com uma temperatura maior. Aí só consegue determinar isso usando algum tipo de equipamento. Então imagine para vocês que já são da área da elétrica, né, já tem essa noção, imagine para uma pessoa leiga, pedestres na rua, né, as pessoas estão passeando para lá e para cá, onde tem postes, se você olhar para cima tem linhas de transmissão, de distribuição, transformadores, chaves disjuntores, enfim, chaves fusíveis, seccionadoras, diversos equipamentos pendurados no poste. Se eles estão em uma certa altura, eles estão com potencial aí gravitacional que pode cair na cabeça de alguém. Aqui até eu coloquei uma figurinha, né, com uma frase engraçada, entre aspas, foi um acidente, caiu um transformador aí em cima de um carro, né? Aí até foi escrito, existem dias com experiências marcantes, mas esse dia foi transformador. Né? Não somente só o transformador em si, né, a carcaça metálica dele, mas muitos desses transformadores têm óleo no interior, né? Então se eles esquentarem em dias, né, muito quentes, além de sobrecarga, o que pode acontecer? Ele pode explodir, né, vazar óleo, cair óleo quente sobre a pessoa. Eu tinha um outro vídeo lá de explosão, realmente um carro estacionado, né, e o transformador explodiu. A gente não tem como prever isso. Então vocês já da área elétrica, né, evitem, né, tentar, né, o máximo possível para evitar esse tipo de acidente aí, usando vocês como responsáveis técnicos, fazendo a manutenção preditiva, manutenção correta dos equipamentos, o monitoramento, enfim. É isso aí. E a 10ª aqui seria, né, uma causa aí de ordem pessoal, né? Então a pessoa pode estar com problemas psicológicos, financeiros, pessoais, né, que pode deixar o profissional distraído e mais suscetível aos acidentes, né? A pessoa lá já trabalha há 20 anos lá com com uma prensa, né? E no 21º, né, ia se aposentar lá, já estava felizão, já estava nervoso, já estava começando a ficar com saudade dos colegas, aí colocou a mão debaixo da prensa e prendeu a mão, né? Então, né, isso aí é só um exemplo, né? Eu tô com várias contas para pagar. Eu tô tomando um remédio lá que, né, daí eu fico com medo de falar pro patrão que eu tô tomando o remédio, enfim, né? Então, insegurança pessoal também, né, causas humanas aí, né, quando a gente vê relatórios aí de peritos aí sobre acidentes, né? Então, se um dia você vier a trabalhar, né, tenha certeza que você está com a saúde boa, em dia, antes de começar a mexer com a eletricidade, ou se você for, né, gerenciar uma equipe de projetos, equipe de, enfim, que esteja usando eletricidade, conheça cada um, veja enfim, tentem conversar e entender, muito bem aí os seus colaboradores para evitar esse tipo de acidente. Então, isso aqui passar rapidamente, né, quais são os riscos nas instalações elétricas, né, o choque elétrico em si, né, quando a corrente então está passando pelo nosso corpo humano, arcos elétricos, né, toda vez que a gente abre algum circuito energizado, campos eletromagnéticos fortes, né? Então o choque elétrico, né, pode ser aí por um circuito energizado, eletrostática, né, ou raio, como a gente viu anteriormente, né? Então depende aí a intensidade, né, os efeitos do choque no nosso corpo, aí vai depender por onde, né, a corrente vai passar. Por exemplo, passou pelo coração, pode criar arritmias, enfim, até paradas cardíacas. O tipo de corrente, né, se foi alternada, contínua, a intensidade da corrente, né, quanto mais alto aí vai ser o maior efeito Joule sobre o nosso corpo, né?
a duração desse choque. Então são fatores aí que vai ser decisivos aí, né, na hora aí que infelizmente ocorrer um choque, isso é a probabilidade dessa pessoa sobreviver ou não. Arco elétrico, então, né, vocês estão na parte, né, na engenharia, sabe aí, acredito eu que já viram os circuitos elétricos, todos os circuitos, independente do tamanho dele lá, né, a corrente baixa, toda vez que eu estiver abrindo ou fechando um circuito, né, aquele DV/dt lá, né, DI/dt, as derivadas que vocês calcularam, tem como uma resposta física aí, né, a quebra do dielétrico do ar, né, se aquela minha tensão gerada lá for suficiente para quebrar a rigidez elétrica aí do ar, né, cria-se uma centelha elétrica ou um arco voltaico aí, dependendo do tamanho aí do que a gente estiver falando, né. Então, alguns efeitos aí do arco elétrico, né, dependendo desse cara aí, traumas psicológicos, né, porque o som é muito alto, a luz é muito intensa, se pegar passar por ele, né, esse arco elétrico vai queimar, enfim, né, como se fosse um choque também. Já os campos eletromagnéticos, né, as principais é a indução, né, em condutores adjacentes, né, equipamentos eletrônicos que estiver no corpo humano, né, marca-passos, aparelhos auditivos, pode interferir, né, no funcionamento desses caras. Se a pessoa tiver uma prótese metálica, pode induzir aí certas tensões nesses caras, tá? Agora, pessoal, eu sempre falo assim nessa aula assim, de acidentes, de segurança do trabalho, né, que nós somos super limitados, nossa visão, nossos sentidos muitas vezes nos enganam. Vocês já devem ter visto aí várias experiências aí, né, a gente vê filmes de detetives, enfim, o cara é incrível, nota todos os detalhes, mas é impossível, tá, pessoal, para um ser humano normal, vamos dizer assim, na média, o que eu estou falando aqui para vocês, basicamente, sei lá, se captarem aí 50%, 60% do que eu falar, tá legal. Mas muitos detalhes aí a gente, né, já começa a pensar em outras coisas, viajar, e aí a gente não absorve, né? Por exemplo, se eu fizer uma pergunta, no local que você está agora assistindo esse vídeo aqui, se pegar fogo, você consegue fugir de olho fechado e sem respirar, né? Vai que pega fogo, é de noite, acaba a energia, a fumaça é tóxica, e você sabe por quanto tempo você consegue parar sua respiração, 10 segundos, 15, 30 segundos, você conseguiria chegar até a saída mais próxima, sem olhar? Então, pessoal, parece coisa de filme de ação, né? Mas é interessante, pessoal, quando você começa a trabalhar em algo que tenha potenciais perigos, você já começa a verificar, né, observar algo que antes você não observava, e isso é bom você praticar desde hoje, né, se você já não praticava, para o resto aí da sua vida. Então vou passar um vídeo aqui para verificar e para testar essa tese de vocês, né, se vocês são ou não são observador. Tá? Então é um videozinho aí rápido, se você já viu, pode pular para frente, enfim. Tá? Mas aí é um vídeo básico, tá? Então quero que vocês contem quantas vezes os jogadores vestindo de branco passam a bola de basquete, né? Então tem dois times, um com uniforme preto, outro com uniforme branco, e eles vão passar a bola entre si. Quero que vocês contem quantos passes são dados, tá? Então, e tem 3 opções, 12 passes, 13 passes ou 14 passes, tá? Então vou passar o vídeo, assistam apenas uma vez e já deem a resposta. Se você é um bom observador, você não vai precisar passar 2 vezes, tá? Então vamos lá. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! Se você viu então um vídeo e contou aí quantas vezes, a resposta correta aí seriam 13 vezes. Né? Se você acertou, parabéns. Se você chegou no 12, no 14, meio parabéns, tá? Mas o que eu quero saber mesmo é se você viu um urso lá dançando moonwalk da primeira vez que você viu o vídeo. Né? Então, se você não viu, veja o vídeo novamente para dizer que não é uma mágica, tá? Então, realmente, lá, né, a primeira vez que eu vi esse vídeo, existem vários vídeos desse tipo, tá, pessoal? Que o nossa vista engana, a gente vai ver aquilo que a gente está focado e está querendo interessar. Eu pedi para vocês fazerem uma tarefa, conte quantos passos, né? Poderia ter acontecido várias outras coisas durante o vídeo, né? Que o nosso cérebro, o nosso olho, né, vai filtrar e vai descartar aquelas informações desnecessárias. Então,
O que eu quero, né, com essa historinha toda aí, né? Então, que nós somos totalmente limitados, né? Então, quanto mais você estudar, quanto mais você se prevenir, pensar no futuro, né, você diminui as suas chances, sua probabilidade de levar, né, ter algum acidente da ordem elétrica. Tá? Risco e perigo, pessoal. O que vocês olham aqui nessa foto, né? Um belo hotel aí na frente do mar, uma piscina, legal, né? Mas o que seria um risco? O que seria um perigo, né, pessoal? Quando a gente fala de perigo, a gente fala alguma coisa inerente a algum produto, algum processo, alguma coisa. Tá? Por exemplo, aqui, eu tenho uma piscina com água, né? Mais para frente, talvez eu tenha uma sacada lá e uma queda lá para o mar. Então, o perigo seria o quê? Uma pessoa, né, que não saiba nadar ou que não alcance na piscina, o perigo de se afogar, né? Porque tem uma piscina aqui. Tá? E lá para frente também temos o mar. Lá no mar tem tubarões, por exemplo. É um perigo inerente. É a natureza dele, não tem o que fazer. Só que quando eu estou falando de risco, é a probabilidade daquele perigo, né, vir me alcançar e criar um acidente. Né? Por exemplo, se eu estiver aqui deitado na cadeirinha amarela aqui, né, olhando o mar, um tubarão que esteja lá no mar, o perigo dele me alcançar aqui, a chance, a probabilidade é mínima. Nunca é zero, mas é mínima. Né? Então, quanto mais afastado eu estiver do tubarão lá no mar, menor é o risco desse perigo me atingir. Né? Só que agora eu estou deitado aqui na beira da piscina. Né? Daí eu tomei uns drinks lá, passei do limite lá e não estou sob minhas condições sóbrias. Né? E me levanto rapidamente da cadeira e tropeço e caio na água. Né? Qual é a chance de eu vir me machucar ou me acidentar? Enfim, a probabilidade com certeza disso ocorrer é bem maior do tubarão vir me atacar aqui. Então, basicamente, risco significa a probabilidade de alguma coisa acontecer. Ele pode ser mais alto ou mais baixo. O perigo é alguma coisa inerente, né? No nosso caso aqui, por exemplo, eletricidade. A eletricidade é perigosa para a gente, não tem o que fazer. Tá? Ou se eu tenho eletricidade, eu já tenho um perigo. A única coisa que eu posso é gerenciar o risco. Né? Eu posso ter um maior risco de levar um choque ou um menor risco de tomar um choque. Tá? Mas não tenho o que fazer para a eletricidade, no meu uso, nos meus benefícios que eu tenho com ela. Então, a ideia dessa aula de hoje aqui, e a atividade que vocês vão fazer para a próxima aula, é a análise preliminar de risco, APR. Né? Então, a APR nada mais é do que um documento, não um papel, tá, pessoal? Um papel, uma planilha lá, existem diversos padrões, mas basicamente, né, ela é um documento, eu vou pular aqui o slide, onde você vai descrever os perigos, né, que você encontra, que você acha que tem sobre uma atividade qualquer. Né? Pode ser qualquer coisa, tá, pessoal? Não, eu vou atravessar a rua. Quais são os perigos que posso ter? São os carros. Que outro? Os ônibus, escorregar, água, enfim. Tá? Então, análise preliminar, né, o próprio nome já diz, é uma análise que eu vou fazer antes, né, preliminarmente, de eu começar a executar um serviço, uma manutenção, uma obra, construir alguma coisa. Tá? Então, para que serve isso aí? Principalmente para gerenciar o risco, tá, pessoal? Você tem uma equipe, você quer conversar com a equipe. Pessoal, vocês vão fazer uma manutenção lá de umas linhas subterrâneas, né? O que pode acontecer? Pode ter a eletricidade, perfeito. Vamos ter que tirar a eletricidade antes de fazer a manutenção. O que mais? Pode ter gases nessa tubulação. O que a gente vai ter que fazer antes? Vamos ter que medir a concentração de gases. Então, a ideia é criar um documento, onde que você disse, eu antes de executar a tarefa, eu pensei em tudo que poderia acontecer dentro da minha experiência, né, e classifiquei aquele perigo e os riscos inerentes àquela tarefa. Então aqui o exemplo aqui é um cara cortando aqui um tubo ali. Né? Então, quais os riscos, olhando para essa atividade, que riscos que vocês vê, que perigos, enfim. Né? Se o cara está usando equipamentos de proteção, obviamente já tem alguns tipos de risco, né? Está usando óculos de proteção, as centelhas podem pegar no olho, gera poeira, né, os fumos metálicos, ele está usando uma máscara de proteção, barulho, né, então está utilizando um protetor auricular, enfim. Né. Então, nesse exemplo aqui, vamos dizer aqui que está sendo feito num prédio de construção. Então, lá o gerente da obra, mandou fazer aquela pessoa fazer aquele serviço. Então, mas antes de executar, ele pediu, faça uma análise preliminar do
que pode acontecer. Então, daí ele foi lá e listou num documento, né, uma planilha qualquer. Eu identifiquei exposição à altura, né, eu vou estar trabalhando lá no 3º andar do prédio. Né, então, quando é que vai acontecer? Quando eu estiver, sei lá, atravessando os vãos de laje, nas periferias. O que pode acontecer, né, se esse perigo aqui vier, né, a acontecer, me atingir? Eu posso cair, eu posso quebrar uma perna, me machucar, posso vir a falecer, enfim, né? Mas na sua opinião aí, na sua experiência, qual que é o potencial aí desse perigo acontecer, né? A probabilidade aí desse carinha ocorrer. Pô, eu estou trabalhando no 3º andar, né? Num prédio em construção aí, a probabilidade dele é bem grande. Eu sempre vou estar trabalhando lá e sempre vai ter esse risco. Então eu pondero, eu coloco lá uma nota lá. Aí pode variar de modelo para modelo, mas na ideia é sempre a mesma. Então eu digo que esse seria o meu risco máximo aí, minha probabilidade máxima. Eu sempre vou ter, né, perigo aí de trabalho em altura. Então, coloco lá um valor máximo. A outra coluna seria a gravidade. Puxa vida, né? O que vai acontecer se esse perigo ocorrer? Pode acontecer tudo isso aqui, cair, machucar, blá blá blá. Então, é uma gravidade alta, né? E aí eu posso criar um índice, né? Ok, meu risco, se esse perigo ocorrer e a probabilidade, né? Olha só, eu fiz a multiplicação somente. Então 3 vezes 3 deu 9, puxa vida. E aí eu posso criar uma regra, minha empresa, eu mesmo, enfim, e toda vez que der, né, um risco aí maior igual a 6, eu tenho que criar medidas preventivas, né? Então aqui, beleza, deu 9, tá ok, legal. Você identificou um perigo, os riscos, e o que tu vai fazer para isso? Eu vou usar um cinto de segurança anti-queda, vou usar capacete, enfim. Eu vou descrever aqui tudo o que eu vou fazer para mitigar, né, para diminuir essa probabilidade aqui de ocorrer. Ele está cortando o cano lá, o metálico, né, vai ter ruído, né? O que pode acontecer? Ficar surdo, perder, né, perda auditiva. A probabilidade disso acontecer é grande, vai acontecer, né? Toda vez que eu encostar o disco com o metal vai fazer barulho. Qual a avaliação da gravidade? Ele achou aí que, né, se eu perdesse a audição, mesmo assim não seria uma gravidade total, então deu 6. Mas mesmo assim ele vai fazer algumas medidas preventivas. Ele colocou aqui, né, um protetor auricular. Exposição à poeira, mesma ideia aqui, a gravidade, aqui ele pode tossir, dar alguns problemas respiratórios, mas ele falou que a gravidade não seria tão grande. Apesar de dar abaixo de 6, ele não fez, vamos dizer assim, não colocou nenhuma medida, mas eu sugiro, né, como prevencionista, sempre colocar algum tipo de medida preventiva. No caso aqui ele colocou uma máscara, né? Ele poderia ter colocado um face shield, enfim, né? Tudo que poderia ser feito é escrito aqui. Beleza, pessoal, para que serve isso? É só um papel? É só um papel, mas é um papel que vai ser super importante quando ocorrer um acidente, tá, pessoal? A função dele básica é evitar acidente. Por quê? Porque fez você parar, escrever, pensar tudo aquilo que podia acontecer durante a execução daquele serviço. Legal, né? Se o serviço for bem feito, nada acontecer, esse papel aqui vai ser mais um papel, né, acumulado lá dentro da pasta. Legal, você fez o que deveria ser feito. Mas agora, se um acidente ocorrer, aí, pessoal, né, vai vir todo mundo querendo entender por que ocorreu aquele acidente. Pô, mas tu não fez isso, não fez aquilo. Aí, isso aqui é uma forma de contestação. Você fala, pô, antes da atividade ocorreu, a gente conversou, pensou em tudo que poderia acontecer, e tá aqui as nossas medidas. E aí nós utilizamos. Puxa, daí ocorreu alguma coisa totalmente diferente do que estava escrito aqui. Bom, isso não vai, vamos dizer assim, vai importar, mas não vai importar tanto. Por quê? Porque talvez tenha sido alguma coisa fora do normal, fora da experiência de vocês, não tinham como prever o que aconteceu. O prédio desabou. Puxa vida, isso ficaria fora do serviço, né, da corte do cano. Mas o importante, pessoal, né, não é isso aqui. O importante é aquele pensamento. Ok, eu vou fazer o máximo de tudo possível para evitar algum tipo de acidente. Tá? Então a PR é isso aí, pessoal. Análise preliminar de risco. Com isso, pessoal, essa vai ser a primeira atividade de vocês. Antes da gente começar qualquer projeto e qualquer coisa, eu quero que vocês tenham essa mentalidade aí. Vocês, como engenheiro eletricista, daqui a um certo tempo, sempre tenham na cabeça. Então, peço que vocês construam uma análise preliminar de risco relacionada à seguinte situação. Criem lá numa planilha qualquer, lá, podem usar aquela ali mesmo. Eu vou pôr um exemplo depois no Siga. Essa aqui, por exemplo. Usem esse carinha aqui. Para fazer
uma análise preliminar de risco. É um vídeo, vou colocar aqui, né? O cara vai trocar uma lâmpada, ele é eletricista, o cara já troca, já faz isso. Isso aí é serviço simples, né? Não vai acontecer nada, né? Então, assistam o vídeo, vejam tudo o que ocorreu, e vocês, né, usando o seu pensamento de vocês, o que poderia ter sido feito antes, né, do acidente para que evitasse aquele acidente. Depois que ocorreu o acidente, puxa vida, né, o que poderia ter sido, o que poderia ter sido também feito para diminuir aí as consequências, a gravidade do acidente, tá? Então, eu vou pôr o vídeo aqui, vocês assistam de novo, né? Quem tiver restrições, não assista o vídeo, mas daí eu já adianto, né? A pessoa que foi trocar a lâmpada aqui, pelo vídeo dá para ver que ela leva um choque, e se desequilibra e cai da escada, né? Então, se não quiser assistir, não assista, mas pensem aí em tudo que poderia, né, evitar que isso ocorresse. Então aqui tem um exemplo da planilha que vocês podem fazer, né? Então, diga os perigos, quando que ocorre, o que pode acontecer, quais serão as consequências, qual a probabilidade, a gravidade, naquele mesmo molde que eu falei anteriormente. E o que você faria, quais são as medidas preventivas, né, para evitar aquele acidente. Aqui estão as taxas aqui, né? Probabilidade 1, 2, 3, baixa, média, alta, gravidade e assim por diante. Tentem colocar aí também verde, amarelo, incrementar aí a folha de dados de vocês. Tá certo, pessoal? Então essa aí é a aula de hoje. A atividade então vai estar aberta no Siga e obrigado.